Subiu o preço do aluguel, do bife e da mussarela? Chame alguém para esconder. Chame a nossa Daniela. Os dados falsos estão difíceis de descer pela goela? Conte com o malabarismo da menina Daniela. Antes a culpa era do Bozo, agora é do clima seco e outras mazelas. Segundo a nossa especialista, a mocinha Daniela. Pobre gosta de comer bem. Alguém se lembra dessa balela? Agora o pobre só engole ao choro. Que previsão, hein, Daniela? Um dia depois que Lula foi eleito presidente, uma Daniela Lima enlouquecida e eufórica saltitou na frente das câmeras para dizer que o Brasil ia melhorar, que o pobre ia se vestir bem, comer bem e voltar a viajar de avião. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Sim. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Menos de 2 anos depois, o que se vê é o contrário de tudo que ela disse. As brusinhas baratas do Xing Ling foram taxadas e ficaram caras. A picanha foi substituída por pé de frango. E voar tá tão caro que as companhias aéreas já estão aceitando o uso de FGTS para compra de passagens. Não tá fácil para ninguém no Brasil do Dilma 3. Mas o consolo é que também tá bem difícil para a porta-voz do regime, Mortadela, Daniela Lima. A manicure dos 9 dedos do Lula saltitou em frente às câmeras hoje, mas dessa vez não estava eufórica nem tirando boas notícias do bumbum dela. Ela estava tristonha, mas ainda assim tentando fazer um malabarismo desgraçado para justificar o aumento no preço da carne, do aluguel e da energia. A alta de outubro, gente, foi de 1,52. Para você ter uma ideia, foi quase o dobro da do mês anterior, que tinha sido de 0,62. A FGV diz que, por óbvio, os efeitos climáticos, ou seja, a gente tem uma mega seca, teve queimada, e também a maior demanda global por matéria-prima agrícola no atacado, ou seja, lá fora eles estão precisando de soja, de arroz, isso inflacionou. Quanto mais eles querem comprar lá fora, eles ainda compram em dólar. Aqui dentro, para piorar, a gente queimou uma parte da nossa produção, aí você sente o tamanho do drama. Os maiores impactos foram nos preços de carne bovina, tá? De bovinos, minério de ferro, produtos de exportação também que apresentaram um aumento expressivo, tá? A tarifa de energia elétrica, por quê? Porque ficou seco, aí o Brasil tem muita hidrelétrica, baixa o volume d'água, precisa acionar outras fontes de energia, o preço sobe, isso também fez diferença. A alta acumulada no ano, 4,20, tá? E quando você pega o dado anualizado, o que é isso? É de outubro do ano passado a outubro, já estou querendo acabar com outubro. Outubro do ano passado a outubro desse ano, 5,59. O que isso aqui quer dizer? Muito rapidamente, vai ter eleição do Banco Central e ficou bem difícil não ter uma nova alta de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, tá? Porque o índice que podia dar algum tipo de argumento para quem fala contra a alta dos juros acelerou brabeira. Então, alta de 0,5 ponto percentual no mínimo, aí vamos nós. Quanta diferença de 2 anos atrás! Que desânimo, Mortadela! Agora ela não diz que é por causa do efeito Lula, né? Efeito Lula é só quando as ações sobem. Olha o sofrimento para dar essas notícias. A mulher engasga com as palavras. O detalhe é o tom de voz que ela usa para dar más notícias. Falando baixinho, tom ameno, para ver se não assusta os investidores, né? A mesma que explicava as maravilhas do mercado de ações quando o chefe dela ganhou, agora se atrapalha toda. 1,52.
Para você ter uma ideia, foi quase o dobro da do mês anterior, que tinha sido de 0,62. E além de desonesta, é burra. Repara que ela disse que a inflação de 1,52 foi quase o dobro da anterior, que foi de 0,62. O dobro de 0,62 é 1,24. A atual de 1,52 é quase o triplo da anterior, não o dobro. Aliás, 1,52% de aumento é nos dados maquiados pelo IBGE, porque na prática é muito pior. Tá difícil passar pano? Chama a Miriam Leitão e ela vai mostrar como isso é bom. Algumas pessoas reclamam que eu comento vídeos da Daniela Lima, dizem que não suportam a voz dela, mas este é o motivo. Daniela não é uma jornalista ou comentarista, não é nem mesmo uma boa garota de recados do regime. Ela é uma torcedora do Lula. E como torcedora, ela é passional, ela não controla as emoções. Do mesmo jeito que ela estava vibrando a 100 km por hora quando o Lula foi eleito e saltitando pelo estúdio enquanto prometia um Brasil de primeiro mundo, antes mesmo do Bebum subir a rampa, agora ela é a única brasileira que se surpreendeu, que deu tudo errado. Agora ela sofre e não consegue disfarçar. E Mortadela Lima sofrendo é sempre um bom entretenimento. Ah, você tá com dó? Então repara como mesmo triste a mulher não para de mentir. Olha o malabarismo que a porpeta loira fez para culpar tudo, menos o Lula. A carne tá cara? A culpa é do clima. Tá tudo ficando mais caro? A culpa é do Banco Central. Colocar a culpa no Banco Central é mais fácil do que mostrar a realidade da inflação do ano causada pelo desgoverno e gastos excessivos do presidente Lula, né? Sim, a torcedora símbolo do PT enumera vários fatores para a aceleração da inflação brasileira, mas esconde o principal: a explosão dos gastos públicos. Tudo culpa do Lula, que acha que pode gastar como se não houvesse amanhã e não corta nenhuma despesa com a casta dele. E quer fazer ajuste fiscal, tuchando imposto no povo, trabalhadores e empresários. O Haddad vai a público, diz que vai cortar os gastos, mas não diz quando. Ou seja, é só conversa para acalmar o mercado. Só que o mercado já não confia no governo Lula e reage como qualquer pessoa sã reagiria, tirando o dinheiro do Brasil. Haddad perdeu a capacidade de iludir o mercado. O resultado? Dólar batendo nos R$ 5,80, um valor que não teve nem na pandemia. Mas também, esperar o quê do ministro da Economia que elogiou a economia da União Soviética em tese acadêmica alguns meses antes da União Soviética entrar em colapso? Antes, era tão mais fácil de explicar, né, Mortadela? Bastava culpar o cara que estava na presidência. Quando era no governo Bolsonaro, a culpa era do Bozo negacionista. Agora o problema é da inflação, é da seca, das queimadas e das mudanças climáticas. Eu sei que a Mortadela Lima foi colocada aí na Globo News, é para isso mesmo, maquiar os fatos para favorecer o regime Lula. Mas o pior de tudo é justamente isso. Ela está falando num canal fechado, em que a maioria que assiste é de classe média. Na cabeça dela, ninguém entende o porquê de tudo está tão caro. Só que quem assiste Globo News entende mais de economia do que ela. Imagina como seria esse governo durante a pandemia. Mas não fica triste não, Mortadela. Pelo menos uma coisa todo mundo sabe. Hoje, a economia do Brasil tá melhor do que amanhã. Você vai voltar a comer picanha. Brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. Brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de comer picanha. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.